Olá, Shalom. Espero que todos estejam bem. Quem vos fala é o professor Igor. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, Teologia Primitiva. Hoje a gente vai estar falando e comentando sobre um possível argumento que é muito usado, por quem defende o dízimo no Novo Testamento. A gente já estudou que o dízimo ele é algo típico do Antigo Testamento, da lei mosaica para a nação, para o povo judaíta, para o povo judeu. Os mesmos recebem os mandamentos entregues por Moisés e ao passar do tempo esses mandamentos multiplicam-se em 613. É sabido que o dízimo ele tinha um objetivo, assim como toda lei tem um objetivo. O objetivo do dízimo era alimentar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros necessitados que vinham até Jerusalém. Como forma de gratidão, as tribos tinham que ofertar para o templo, para as tribos de Levi, para os cabeças tribais, filhos de Jacó. Os mesmos recebiam e levavam ao templo como forma de gratidão por aquilo que Deus tinha feito, pelas janelas do céu que Deus tinha aberto. Janelas do céu, referindo-se às chuvas. Ok, um texto muito usado por quem defende o dízimo no Novo Testamento é o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14, que diz: Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, e os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, eles defendem, usando esse texto, paulino, quando ele diz: assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, que sejam assalariados através do dízimo dos irmãos, das contribuições dizimais que é feito nas instituições. Do mesmo modo que eles recebam isso, uma vez que eles exercem a função de pregar o Evangelho naquela comunidade. Ok. Nos versículos acima, ou minutos segundo antes mencionados, o apóstolo Paulo, Shaul, ele afirma que seus pais, ou seja, os seus antepassados, atravessaram o mar com Moisés e foram guiados pela coluna de nuvem que Deus enviara para os proteger durante ali os 40 anos no deserto, Mas só que o mesmo afirma que estes eram os antepassados de seus leitores também, da comunidade de Corinto. Logo, ele está escrevendo para uma comunidade de israelitas, pessoas que tinham e professavam a fé judaica. Logo que chegou em Corinto, o apóstolo Paulo, que até então tinha o nome, Shaul, isto é, Saul, se une a um casal de judeus. Ele começa a anunciar as boas novas em uma sinagoga judaica, local. Para referência disso que estou falando, só ler Atos capítulo 18,
e o versículo 1 até o versículo 4. E para não deixar de frisar, naquela comunidade também haviam estrangeiros, conforme o versículo 4 menciona. Ou seja, no contexto do primeiro século de nossa era, ali judeus, né, e estrangeiros, ambos viviam juntos aprendendo a lei, dentro, né, claro e óbvio, das sinagogas judaicas. Então, como Shaul e seus amigos, Paulo, né, e seus amigos eles encontram certa resistência da parte ali de alguns judeus daquela casa, da casa de reunião. Então, eles decidiram sair de lá e focar o anúncio ali de sua mensagem com os estrangeiros, né? Ou como eu denomino melhor, os gentios, que haviam então recebido a palavra, né? Então eles se encontram na casa de Tício, que inclusive ele morava ao lado da sinagoga. O próprio chefe daquela sinagoga, ele continua frequentando ali as reuniões com Paulo e os companheiros. Então a temática do ensino deles não foge tanto do que o povo israelita já estava acostumado, né? Ensinando ali os costumes também judaicos, aquilo que eles já aprendiam, né? Não é mudado, já estavam acostumados a ouvir ensinamentos, né? Diga-se de passagem, Paulo é um israelita, então ele fica ensinando essa comunidade por mais de um ano, mais ou menos, e 6 meses, né? Isso está lá no versículo 6 a 11. E assim nasce a comunidade de Corinto, que é formada inclusive de descendentes israelitas, mas também de estrangeiros que aprendiam as escrituras junto com o povo israelita. É claro, tem que ficar bem claro isso. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso tema? O que isso tem a ver com a questão do dízimo? Então, Israel difere de igrejas, né, do seu lidar com dízimos, né? Israel ele difere das igrejas ali na questão de lidar com os dízimos. Então é por esse ponto de vista que devemos considerar cada palavra de Saul em suas cartas aos Coríntios. Deve ser analisada, deve ser observada. Ficou uma questão, ficou uma pergunta. Então Paulo, ele cobra o dízimo realmente para a comunidade de Corinto, capítulo 9, versos 13 e 14. Ele cobra ou não cobra? Sendo uma comunidade ali de quase totalidade judaica nos primeiros anos de anúncio ali das boas novas do Messias, os discípulos sabiam muito bem que os dízimos ordenados por Moisés, na lei do próprio Moisés, ou seja, na Torá, era estritamente ligado à vivência nas terras de Israel, correto? Então os dízimos, né, eles foram ordenados por Deus a serem dados de forma de alimento, em forma de alimento. Está bem claro. E tinha destinatários e finalidades bem específicas, como já foi dito antes. O dízimo ele tem finalidade, né? Além de ser também para sustento da tribo de Levi, que nada recebeu de herança territoriais, Israel, como as demais tribos, né, deveriam dedicar-se para a manutenção do serviço do templo. Então, regularmente esses dízimos eram comidos em festividades anuais em Jerusalém.
e ainda eram usados para alimentar os órfãos, viúvas e estrangeiros pobres, necessitados. Deuteronômio 14, Deuteronômio 26. Então, os apóstolos, eles não poderiam cobrar dízimo em dinheiro dos irmãos, pois tirariam ali de sua finalidade já definidos por Deus na lei. Eles tirariam o objetivo que estava na lei. E os dízimos, eles continuavam com as mesmas finalidades do início. Mateus 23, 23, né? Onde mostra que eram dados alimentos, como dizem. Então, Shaul, sendo benjamita, né, da tribo de Benjamim, e não da tribo de Levi, ele não poderia reivindicar jamais ser assalariado, muito menos pelos dízimos dos irmãos. Romanos capítulo 11, 1, Filipenses 3. Então, se ele faz isso, ele estaria sendo um ladrão, estaria roubando. Infelizmente, então, o dízimo que está sendo pregado pelas instituições não é a forma bíblica. Não é a forma bíblica do dízimo. A forma modificada. A forma totalmente diferente da forma bíblica. Da forma da escritura. Da forma bibliográfica, histórica, contextual, né? Eles pegam esse texto e vilipediam o texto. Então, quem trabalha no templo recebe o alimento do templo, quando o texto diz. E quem serve no altar, ele partilha dos sacrifícios oferecidos por ali. Era uma função clara de quem trabalhava no templo. Quem trabalhava recebia daquilo, né? Isso eu posso citar vários textos aqui, né? Vou citar pelo menos 3 aí. Deuteronômio 18, 1, Levítico 6, 14, 16, 7, 1 ao 6, 31, 32. Né? Quem anuncia as boas novas, que seja sustentado por elas. Referência Lucas 10, 7, Mateus 10, 7 ao 10. Então, é necessário um pouco mais de atenção quando se fala de textos. Tem que dar uma analisada na questão histórica, tem que dar uma analisada quem são, para qual o destino que aquela carta foi enviada, foi mandada, né? Qual é o objetivo, qual é a intenção, de quem manda e qual é a reação, qual é a ideia de quem recebe. Tudo tem que ser analisado. Esse texto aí, ele é muito usado para fundamentar essa ideia, né? Mas, infelizmente, tristeza para muitos e alegria para quem defende a palavra de Deus. Está aí a explicação desse texto. Felizmente, graças a Deus, estamos concluindo esse vídeo. E esse trabalho desse texto. Que a gente abençoe. Sejam todos bem-vindos sempre aqui
no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para compartilhar as nossas exposições. E curta o vídeo, compartilhe, faça seu comentário. Até o próximo vídeo. Abraços, professor Igor. Shalom.